queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos com muitas saudades, né? Só nos vimos online, nada presencial, mas que Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que é um tempo que nós vamos passar e que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, eu quero que você esteja em casa também se cuidando, tomando as devidas providências para que você cada dia fique melhor e na presença do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez para gravar mais uma aula para vocês, é a aula 13, né? Já quase no finalzinho, né? Das nossas aulas, e aí você está formado na escola de servos, está pronto para servir, está pronto para dar o próximo passo, né? Isso que é o mais importante, é dar o próximo passo, é não parar, é não retroceder, é seguir em frente. Porque eu sempre digo, a obra do Senhor, ela é para frente, ela não é de retroceder. Ela é de caminhar em direção a Jesus, em direção ao ID que o Senhor nos chamou. Amém? Então, a nossa aula de hoje fala sobre perigos para os servos. Que perigos o servo enfrenta? Nós vamos citar várias passagens bíblicas, vamos ler bastante a Bíblia e vamos ter exemplos de pessoas, de servos de Deus, os perigos que eles tiveram e assim como eles, nós também vivemos isso, porque nós somos seres humanos iguais a eles, não somos super mulheres, não somos super homens e nós temos as mesmas dificuldades que eles tinham. Amém? Então vamos lá. Os perigos para os servos. Quase todas as profissões e ocupações trazem consigo perigos peculiares, alguns sutis, outros mais óbvios e claros. A condição de servo parece tão inofensiva e segura. O que poderia ser perigoso nessa questão de servir aos outros, de servir as pessoas? Por que tem esse perigo em servir? Agora vamos ver o que diz lá em 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. Esse Deus que eu vou falar é o Deus Satanás, não é o nosso Deus poderoso. Está escrito com letra minúscula, então significa que é Satanás. O Deus desse presente, ora perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. O poder não está em nós, o poder ele vem de Deus. Basta nós se colocarmos na brecha, nos colocarmos na presença de Deus, para que nós sejamos servos usados e ousados pelo Senhor. Não da nossa vontade, da nossa força, mas que nós sejamos cingidos pelo Senhor, ungidos pelo Senhor. Que a nossa força venha sempre da capacidade do Espírito Santo. Parece que os servos constituem um grupo de elite. Eles possuem um tesouro. A excelência do poder de Deus flui da vida deles. Mas quando analisamos os fatos mais detidamente, vemos que tudo isso vem de Deus e não deles mesmos. E aí estão as ideias erradas que temos dos servos de Deus. As pessoas têm uma ideia dos servos de Deus que são super-homens, super-mulheres, mas não, nós somos todos humanos e temos erros iguais. Nós não somos
aqueles super-heróis de revista em quadrinhos, né? Nós sofremos os erros, nós temos dores, então nós somos iguais às outras pessoas, somos seres humanos. Agora eu vou citar alguns itens para você se identificar. Os servos possuem poderes especiais deles próprios. Como é fácil, às vezes, enxergarmos os servos de Deus através de uma lente cor-de-rosa, quase como que possuíssem uma unção mística divina, um manto angelical, que faz com que pareçam estar revestidos de uma névoa sobrenatural. Mas essa ideia é a ideia errada, é como eu falei. Às vezes tu, mas aquele é servo de Deus, ele tem uma luz diferente, não sei o quê. Não, nós somos todos iguais. Agora veja lá, 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem da onde? Ela vem de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma se Deus não acrescentar, se Deus não nos capacitar, nós somos pessoas inúteis. Então, se nós temos alguma coisa, se o líder tem alguma coisa, isso vem de Deus, não é da vontade dele mesmo. Esse cabo aqui tá me incomodando, ele tá na frente do computador e tá saindo aí na frente. Eu vou tentar tirar aqui para não nos atrapalhar. Acho que agora deu. Vamos seguir então. Lembramos bem disso, os servos também são seres humanos, como eu já falei, com todas as fraquezas de outros homens e as mesmas possibilidades de erro. Olha lá 2 Coríntios 4, 8 e 9. Os servos não enfrentam problemas do dia a dia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. O apóstolo Paulo entendeu bem o que significava suportar o constante flagelo dos problemas. Aliás, é no caminho da provação que o servo aprende a largar o seu próprio caminho e passa a andar com Deus. Um servo luta com as dificuldades, todos os dias. Ele não é uma pessoa diferente das outras. É que nem o pastor, né? A gente acha que o pastor não tem problema. Ele tem os mesmos problemas que a gente tem, só que ele tem uma maneira de lidar com mais jeito, né? Porque ele é capacitado pelo Senhor. Então, algumas pessoas vão ser diferenciadas das outras de como lidar com os problemas, mas é que de repente ela tenha uma espiritualidade, um caminho com o Senhor mais longo, já tem uma experiência com o Senhor e isso fica mais fácil. Sempre quando as pessoas vêm pedir conselho para mim de algum fato da vida delas, eu digo assim: primeira coisa para você arrumar os seus problemas, tem que aceitar Jesus. Que daí o caminho já vai ficar pela metade, né? Porque uma pessoa que aceita Jesus, ela tem já uma maneira de ver os problemas diferente, né? A gente vê nós mesmos quando nós não tínhamos Jesus e agora que nós temos Jesus, que nós sabemos lidar com os problemas de um jeito mais fácil, porque é Deus que nos capacita, é Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Servos têm proteção especial contra os perigos sutis. 2 Coríntios 4, 10 ao 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus ao nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós,
que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. É isso que eu estava falando. Se nós temos Jesus, se nós enfrentamos os problemas com Jesus, é mais fácil. Então, a primeira coisa que a pessoa que tem problema, ela tem que aceitar Jesus para ficar mais fácil. Não que a pessoa que você vai aconselhar, ela vai primeiro aceitar Jesus e vai ficar de boa, né? Às vezes tem pessoas que querem o conselho, mas não quer Jesus. E ela quer que você ajude ela de alguma maneira. Mas se você é um servo, você vai ter paciência e vai conseguir instruir essa pessoa através do Senhor. O Senhor vai te capacitar e você vai dialogar com essa pessoa, vai entregar o caminho dela para o Senhor e Ele vai te capacitar para que você fale da melhor maneira possível. As pessoas que servem a Deus e aos outros levam sempre no corpo os sinais da morte, perigos e ameaças muito reais, sutis e silenciosas. Esses perigos espreitam nos lugares mais inesperados, exigindo satisfação. O verdadeiro servo, como já vimos, é uma pessoa bastante vulnerável. Então, você não está sozinho, você não é uma pessoa diferente das outras, você é vulnerável igual a elas. Você, que eu digo, é nós que somos servos do Senhor, né? Agora nós vamos falar um pouquinho do Eliseu, que tinha o servo Geazi. E aí você vai ver a história dele, acho que muitos já conhecem, e vai ver que ele tinha os mesmos problemas que nós temos hoje. Vamos lá. Vamos agora à obscuridade de um homem que se tornou auxiliar de um dos maiores profetas que Deus já levantou. O que iremos analisar está em 2 Reis. O fundo da história. A nação de Israel passava por momentos difíceis e encontrava em declínio, pois seus reis, cada um mais ímpio e que o antecessor, conduzem o povo a níveis de depravação cada vez mais baixos. Os cidadãos tornavam-se vazios e abatidos. A vida deles, tanto moral como espiritual e política, estava a zero. Os poucos profetas que surgiram no cenário ficaram completamente sozinhos. E o profeta aparece em 2 Reis 4, profeta Eliseu, né? Ele aparece em 2 Reis 4, acompanhado do seu servo Geazi. Agora nós vamos ler essa passagem do servo que está lá em 2 Reis, para você, se você quiser ler depois, meditar, 2 Reis 4, 8 ao 17. É uma passagem meio extensa, então você, se quiser, de repente não entendeu muito bem, ir lá e ler de novo, é bênção de Deus. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ele sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um homem santo, disse a mulher. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi e disse-lhe: tu tens sido generosa a nos proporcionar muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Disse
Eliseu. Diante de tudo, ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Senhor, ela não tem filho. O seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e chamou a mulher, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela declarou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, o homem de Deus, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Essa é a história de Eliseu, né? Ele passava constantemente aquela região ali e se hospedava na casa dessa mulher. Então ele achou assim que aquela mulher tinha que ser servida de ter alguma recompensa do serviço que ela prestava para ele com tanto amor. E ele viu que ela não tinha filho, então ela mandou o servo dele perguntar para ela o que realmente, sondar a vida dela, né? E ele viu que ele não tinha filho e que o marido era avançado de idade. Então ele profetizou para ela que ela teria um filho naquela época e a mulher engravidou e deu à luz ao filho. Isso é o que conta a história, né? Ali na 2 Reis 4, 8, 17. Agora nós vamos ver as tentações e as reações dessa história. Trabalhar ao lado de um profeta, que era o caso do Geazi, né? Um profeta importante, grande, respeitado como era Eliseu, um alto privilégio, mas ao mesmo tempo era uma posição que trazia consigo tentações peculiares. Chamaremos essas tentações e as reações de Geazi perante elas de perigos. O Geazi era o servo de Eliseu, né? Então, nós vamos ver lá de novo, 2 Reis 4, 18, 25. E crescendo o filho da sunamita, sucedeu que no dia saiu para com seu pai ao campo e estavam segando, estavam colhendo, né? E disse o seu pai, o menino disse ao seu pai: ai, minha cabeça está doendo. Ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou para sua mãe. E estava sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. O filho da sunamita acabou morrendo. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, sobre a cama do Eliseu. E fechou a porta e saiu e chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? O marido perguntou, né? Por que você quer falar com o homem de Deus? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ela não contou nem para o marido que o menino tinha morrido. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quando tu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? O Eliseu disse para o Geazi perguntar isso para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Olha a declaração dessa mulher.
Ela não disse em nenhum momento que o filho dela tinha partido. Ela não declarou nem para o marido, nem para o servo, nem para o Geazi, nem para ninguém. O que ela disse? Vai tudo bem. Isso é um exemplo de fé, é um exemplo de serva de Deus, que ela, em nenhum momento ela disse que o filho tinha morrido, que aconteceu uma tragédia. O filho do milagre de Deus concedeu à mulher sunamita crescer e agora cresceu e tem idade suficiente para trabalhar na lavoura. O menino já estava grande. Enquanto estava trabalhando, ou recebeu uma forte pancada na testa, ou sofreu uma insolação ou algum problema orgânico. A Bíblia não esclarece, né? Só se sabe que o menino sentiu uma forte dor de cabeça. Naturalmente, a mãe pensou em Eliseu, e é nesse ponto que vemos a tendência do servo em reagir erradamente. 2 Reis 4, 26, 28. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Isso é o Eliseu mandando o Geazi perguntar para a mulher. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, que era o Eliseu, no monte pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, pois, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porque quando Eliseu fez essa promessa para ela, profetizou para ela, ela disse: não me enganes, homem de Deus, eu não posso ter filho, meu marido já é velho. Eu imagino ela falando para o Eliseu: o que adianta tu tá me falando essas coisas aí que não vai se cumprir? E a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. E agora ela está dizendo: eu te pedi algum filho? Você ouviu da minha boca falar que eu queria um filho? Ela disse: não me enganes. E agora meu filho morreu. Eu já me imagino na situação dela, né? Eu ia dizer assim: como você disse que ia me dar um filho, agora me deu e agora ele morreu? O que é isso? Agora nós vamos ver a superproteção e a possessividade. Estava claro que Geazi era totalmente devotado a Eliseu. O Geazi era servo de Eliseu. E parece que deseja ser como um escudo protetor em volta do profeta. E é muito comum as pessoas que possuem um coração de servo terem sua visão voltada apenas para uma pessoa e esquecerem das necessidades dos outros. Vamos lá de novo para Reis, 2 Reis 4, 38, 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao servo: põe a panela grande no lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossintindas. E veio e cortou e colocou na panela do caldo, porque não os conheciam. Assim deram de comer aos homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, porém ele diz: trazei farinha. E deitou na panela a farinha e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Se sentir usado e não ser reconhecido.
Tem muita gente que quer ser reconhecido por ser usado. Eu já ouvi muitas pessoas assim, mas eu sirvo há tanto tempo e ninguém me reconhece. O nosso reconhecimento ele tem que vir do Senhor e não de homens. Não espere reconhecimento de homens. Depois de passarmos algum tempo servindo aos outros, periodicamente acabamos descendo a este vale. A região estava sofrendo uma grande fome e nosso amigo Geazi recebeu a ordem de preparar um cozido. Imediatamente ele colocou plantas venenosas na panela e todos protestaram. Ele colheu aquela erva que não era comível, né? E colocou na panela. Geazi fez o trabalho, mas foi Eliseu quem recebeu o crédito por ter consertado a comida. O Geazi trouxe as ervas, né? Só que eram ervas que não eram comíveis, e o Eliseu consertou a comida colocando a farinha e deu ao povo de comer. Eliseu estava sempre tendo a primazia, embora Geazi estivesse sempre fazendo o que lhe fora ordenado. E o mesmo se dá hoje. É muito fácil nós sentirmos usados sem que o nosso trabalho seja reconhecido. A passagem de Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. É isso que eu disse. Não pense que a tua recompensa vai vir de homens. Pense sempre que você tem que ser visto e recompensado por Deus. Mas eu vou servir para o pastor ver que fui eu que fiz. A Bíblia não diz que uns semeiam, outros plantam, outros regam e são outros que colhem? É justamente isso aí, a servidão. Então não é você que de repente pregou a palavra para tal alma que ela vai aceitar Jesus. Não, você faz o teu trabalho e Deus que te recompensa. Este é um verso maravilhoso para aqueles que não recebem o reconhecimento humano, mas cabe aqui uma advertência: cuidado com o orgulho. Servir é dar, e o orgulho deseja o quê? Louvores. O orgulho exige recompensa, e nós não estamos aqui para receber louvores do homem, recompensas do homem. Nós estamos aqui para servir, para se doar. Vamos ler de novo 2 Reis 5, 10, 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes ao Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que podia dizer comigo, certamente ele sairá por-se de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aqui o Naamã não queria se lavar naquele rio que o Eliseu mandou ele, né? Ele queria se lavar num rio limpinho. E ele queria, como ele era rico, ele era um rei, então ele achou que ele não podia passar por coisas piores do que ele já tinha, que era a lepra, né? Que ele poderia só, vou passar a mão aqui e você já vai ficar curado. Não, nós temos que ser servos obedientes ao Senhor. O perigo do desrespeito, do ressentimento. Geazi não possuía nenhuma posição ou autoridade, entretanto sua responsabilidade o coloca numa situação bastante desagradável.
Há ocasiões em que o servo de Deus é convocado para um confronto com determinada pessoa, ou para dizer-lhe uma verdade, ou que ele não deseja ouvir. Pode ser uma informação muito dolorosa, mas Deus quer que ela seja comunicada e de repente a válvula explode. 2 Coríntios 2, 24, 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e em que a vontade dele estão presos. Então aqui, como é um servo do Senhor, esse versículo, esse capítulo, ele diz como devemos servir. O servo do Senhor, ele não é contender com as pessoas, ele não discute com as pessoas, ele não contende, mas sim ele é manso, ele é humilde com todos, ele é apto para ensinar, ele sofre pelo sofrimento dos outros, ele instrui com mansidão e amor. Então, esse é o verdadeiro servo do Senhor. Se você ler esse capítulo, esse versículo, e colocar no teu coração como ser servo do Senhor, aí sim você estará apto a servir ao Senhor. Que conselho sábio! Não contender, mas ser brando, não irritado, mas paciente, não colérico, mas manso. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Quando você tem quando você é agradável ao Senhor, quando o teu caminho é agradável ao Senhor, até os teus inimigos têm paz contigo. Porque quando você é agradável com o Senhor, com as coisas de Deus, você não contende com ninguém. Então pode vir até uma pessoa querer contender contigo, mas ela chega, ela encontra uma barreira para que essa discussão não prossiga. E aí ela tem paz contigo. É a mesma coisa quando vem uma pessoa brava contigo, você chega e dá um abraço nela, você quebra tudo esse poder da maldade e aí você já ganhou aquela pessoa. O Geazi precisava ter visto este verso e reivindicar essa promessa na hora em que Naamã teve seu acesso de raiva. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, eis que meu servo poupou a este sírio Naamã,